Estamos há várias semanas já lendo esse livro aqui, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Cada semana a gente fala sobre um capítulo, porque é um livro muito rico. Se tem uma indicação que eu posso fazer para vocês, é que leiam esse livro, porque realmente é um livro muito poderoso. Vocês que estão buscando, né? Buscando isso, querendo ser uma mulher segundo o coração de Deus, buscando os princípios da Bíblia para viver uma vida muito melhor, muito mais abundante, muito mais no caminho, né? E qual o caminho que eu devo seguir? Dentro da Bíblia tem todos os caminhos. E esse livro aqui, é um livro que nos ajuda muito a ser essa mulher. Então, hoje, nós vamos falar sobre o capítulo Um Coração que Zela pelo Lar. E esse capítulo, que é o capítulo 14, ele começa com uma frase de Provérbios 31, 27. Atende ao bom andamento da sua casa. Então, esse livro ele é todo baseado na Bíblia, né? Porque é um coração segundo a vontade de Deus. E eu trago aqui para vocês atendendo e trabalhando. Essa diretriz foi tirada daquela graciosa descrição da mulher de Provérbios 31. O versículo simplesmente diz: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Bom dia, Jéssica, Laiene, Luísa, Thaís, sejam bem-vindas. Então, o versículo 27 diz isso: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Lendo essas 14 palavras, de repente eu soube que meus dias de sofá estavam contados, mas cumpri ali uma última tarefa. Peguei emprestados com o Jim, né, o marido dela, que é a autora falando, não sou eu, tá? Vários livros de referência do seminário para descobrir o que este atende significa. Aprendi que, como é usado aqui, atende significa cercar, proteger, zelar, como os espinhos de uma planta, como uma mãe passarinho ou outro animal poderia fazer para proteger seus filhotes. O verbo expressa vigilância ativa, proteção, salvamento e dedicação a alguma coisa preciosa. Esse tipo de vigilância envolve observação e preservação. Uma mulher que zela pelo rumo de sua família é uma mulher que zela pelo seu precioso lar. Aqui estava outro aspecto do alvo divino para mim, e compreendi que eu era designada por Deus para zelar por meu lar e pelas pessoas que nele viviam. Para entender melhor o significado da palavra atende, vamos considerá-la no Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Esperar é a mesma palavra hebraica usada para atende. O salmista ora ansiosamente a Deus pela manhã, então passa a prestar atenção, a vigiar, esperando suas orações serem respondidas. Então, o atende, né, da Bíblia quer dizer esperar. Estarmos prontos, fazendo tudo o que precisa ser feito, atendendo às necessidades do nosso lar e esperar. E esperar em Deus é muito mais tranquilo e edificante, né? Porque a gente tem uma paz. É diferente a espera, Nath, dói menos. Não é que doa menos, a gente vai passar por desertos, vai passar por provações, mas estando ao lado de Deus a gente tem uma paz maior, uma segurança maior. Então ela traz aqui que assim quais são algumas das coisas específicas que você e eu temos de atender em nossa casa. Nós temos muitas coisas, muitos papéis para atender. E quando a gente entende que essa também é uma responsabilidade nossa, fica mais leve. Quando eu penso, poxa, mas sou todo eu que tenho que fazer, que meu marido não faz, que fulano não faz, não vai adiantar nada. Tem muitas coisas que é da nossa responsabilidade. E quando eu tenho consciência disso, eu as faço com mais leveza. Então, aqui estão, né, uma lista de algumas coisas que precisam ser atendidas e muitas vezes esperadas por nós. Porque eu vou fazer agora e nem sempre o resultado vai vir no mesmo momento. Talvez sua lista seja semelhante à minha, da autora, né? Em minha casa sou eu que zelo pela segurança, pela saúde, pelos cuidados sanitários, pela limpeza e pela proteção. Sempre que preciso sair, deixo instruções na porta da geladeira para a família lembrar, né? E de fecharem as portas à noite, porque isso é meu trabalho quando estou em casa. Isso aqui me pegou bem forte, porque era uma coisa que, antes de eu ler esse capítulo, há poucas semanas atrás,
eu cobrava do Vini. Eu disse, poxa, porque a segurança é do homem, né? Achava que a segurança, quem tinha que trazer a segurança para o lar era o homem. Desse fato aqui, né? Continuo entendendo que a força física da segurança de proteger a família é do homem, sim, mas fechar as portas é da mulher. E foi sempre eu que fechei as portas e revisei as portas, né? E eu dizia pro Vini, poxa, né? Se depender de ti, a gente dorme de porta aberta. Porque geralmente não, ele sempre chega mais tarde do que eu, mas eu reviso as portas, chaveio, né? E ele entra e chaveia dele, mas se a da frente estiver aberta, se eu não tiver revisado, vai ficar aberta. E eu me incomodava com isso, porque a gente já chegou a dormir de porta aberta um dia que eu esqueci de revisar, né? Com o pensamento ainda que a responsabilidade da segurança da casa era dele. E quando eu li essa parte aqui, eu até falei pra ele, se vou parar de te cobrar, porque não é tua essa responsabilidade, realmente é minha. Mudou alguma coisa? Não, eu continuei fazendo como antes. Porém, mudou o meu sentimento. O meu coração ficou mais tranquilo e mais leve, eu parei de cobrar. Então, mudou muitas coisas, mas a atitude continua, a ação continuou a mesma. Quando eu descobri isso, que é meu trabalho, quando eu estou em casa, é meu trabalho de cuidar dessa segurança. E há também o dinheiro, registrar, economizar, supervisionar, dar, gastar e fazê-lo render. Cuido também das roupas e seus reparos, das garantias de aplicação e dos contratos de serviço, do planejamento e preparação da comida. Como sou eu quem faz as compras de supermercado e abastece a despensa e a geladeira, cuido da alimentação, da seleção e dos tipos de comidas e bebidas disponíveis em casa. Examino também o calendário, atento a eventos que possam chegar, buscando antecipar necessidades futuras. E o tempo todo estou atenta às atitudes e às necessidades de cada membro da família. Chega a dar um cansaço ler tudo isso, né? Mas se a gente parar pra ver, a gente já faz muitas dessas coisas. Porém, a gente só tem que trazer a leveza de saber que sim, essa é a nossa responsabilidade. Que bênção que você pode ser para a sua família se você cuidar, se você estiver atento às várias funções da casa com o coração tranquilo. E que grande forma de ser uma auxiliadora para seu marido é antecipando, percebendo e agindo nas necessidades da casa. Antes de seu marido pensar em alguma coisa, você já as providenciou. Isso nada mais fala do que uma rotina, uma organização. E Deus gosta de pessoas organizadas. Deus gosta de organização. A gente precisa ter uma organização dentro do nosso lar. Eu creio que vocês vão concordar comigo de que quando a nossa casa está bagunçada, e a gente falou sobre isso semana passada, né? Parece que tá tudo fora de ordem, parece que nada vai funcionar. Muitas vezes a gente não se dá conta que é porque a casa está bagunçada, né? Mas quando a gente se dá conta disso, a gente dá uma tapeada, uma organizada. A gente falou sobre a cama, né? Sobre a cama na live da semana passada, que é 80% do quarto. Então o quarto tá uma bagunça, arrume a cama. Já vai dar um ar, uma leveza maior. Então, organização. Antecipem as necessidades da casa, principalmente do seu marido, né? Organizem, planejem, organizem a semana, organizem o dia antes de dormir, repassem, né? Tem gente que organiza a semana inteira, tipo no domingo, mas não olha mais pra agenda, não olha mais pra organização, e aí a gente tem que ficar forçando o cérebro, a gente precisa tirar da nossa cabeça e botar pro papel as coisas pra acalmar a nossa mente. Seja bem-vinda, Marisa, querida, Aline, Vanusa, sejam muito bem-vindas, que bom tê-las aqui comigo. Bom dia, Daniel. Daniel tem me socorrido de vez em quando aí, né? A gente precisa ter pessoas amigas perto da gente sempre, sempre, sempre. Então, antecipem aos problemas da casa. Não deixe virar um problema. Tenha uma organização. Eu aqui em casa sempre que possível, né? Ontem, por exemplo, acordei, botei aqui pra vocês, acordei mal, porque na noite anterior passei mal, vomitei, enfim, mas já tá tudo 100%, glória a Deus. E eu me permiti não arrumar a cozinha antes de dormir, né? Porque eu sempre preparo, deixo a mesa do café da manhã preparada, encaminhada, já penso mais ou menos o que eu vou comer, o que a Vitória vai comer, o que a Isadora vai comer, para deixar tudo engatilhado. E a hora que eu acordar de manhã, sair fazendo o que precisa ser feito, leve, sem ser aquele fardo de ter que levantar e ver aquela bagunça na cozinha. E aí ontem eu não fiz, anteontem, né? Pra amanhecer ontem, anteontem. Eu não fiz.
E aí, como eu tava numa palestra online, das 7 até as 9, e vomitei exatamente às 9 horas, quando eu saí da palestra, comecei a vomitar. Então, eu nem comi, não voltei mais pra cozinha, só passei na cozinha e vi uma cena. Um monte de morangos, até devia ter tirado uma foto, mas eu não tava bem. Não me lembrei de fazer toda a estratégia, né? Bom dia, Marisa, sempre é bom te ouvir. Ai, obrigada, minha amiga querida. E eu cheguei na cozinha e o Vini ficou com as meninas, botou as meninas pra dormir, porque 7 horas eu entrei pra palestra online. E eu cheguei na cozinha e tinha um pote de morango, cheio de morango, só a bundinha do morango, só a parte branquinha, porque não estão bem maduros os morangos ainda, não, mas eram morangos bem vermelhinhos, mas a parte final era branquinha. E estava lá todos os morangos comidos, porém, com aquela parte, uma grande parte, em cima da mesa. E aí o Vini disse, tu viu o que a Vitória fez? E eu só consegui dar risada, mas não consegui nem tirar aquilo. E ontem, quando eu amanheci, né, o Vini disse, a Vitória disse que comeu todos os morangos. Fui ver, ela tinha comido todas as partes boas. Daí ontem eu perguntei, eu disse, filha, mas você não comeu todo? Ela disse, sim, eu comi tudo que eu gostava do morango. E aquilo ficou em cima da mesa. E ontem de manhã, quando eu acordei, não estava. Então o Vini, antes de dormir, ele fez esse papel ontem, porque eu não estava bem. Né, na noite, anteontem, não ontem. E eu não estava bem, então eu acordei de manhã, o café não estava pronto, mas não tinha bagunça em cima da mesa. Então eu só, né? Na verdade eu nem montei café ontem, porque eu ainda continuava meio ruim, né? A Vitória comeu, a Isadora comeu e eu e o Vini, nós dois estávamos ruins, mas glórias a Deus, estamos bem agora. Mas a importância de deixar as coisas organizadas, de antecipar a necessidade da nossa família, de antecipar principalmente a necessidade do nosso marido. Ele vai se sentir muito mais amado por isso e às vezes ele pode nem perceber e nem falar sobre isso. Mas o dia que não fizer, ele vai sentir que alguma coisa tá diferente. E nós temos que entender que a gente não precisa fazer para ser reconhecido. A gente precisa fazer porque a gente ama. E a pessoa vai se sentir amada. Bom dia, Ivânia maravilhosa. A Ivânia cuidou de nós, fez chazinho, cuidou dos dois, né? Dos patriarcas da família. Mas tá tudo bem agora, graças a Deus. Entenda que o papel de ajudadora e de guardadora é plano de Deus para você. Como ilustra Provérbios 31, 10, 31, do 10 ao 31, uma mulher segundo o coração de Deus, casada ou não, tá, gente? Zela pelo rumo do seu lar e se recusa a comer o pão da preguiça. Quando percebi que essas instruções vinham de Deus e não da minha mãe, do meu marido ou da professora da minha classe, fui duramente atingida pela verdade, que era o que eu precisava. E quando pensei acerca de tudo que estava envolvido na construção de um lar, surpreendi-me com a imensa responsabilidade que Deus me deu em meu lar. É muita responsabilidade que nós temos. Além disso, Deus me chama, e a você, para ser uma mulher virtuosa. Provérbios 10, 31. 31, 10, perdão. Acrescentando outro desafio ao nosso papel no lar. A palavra virtuosa significa possuir força moral e força de caráter. Mas o segundo significado enfatiza a habilidade e a coragem física. E Provérbios 31 é todo sobre uma mulher virtuosa em ambos os sentidos da palavra. Esse retrato revela sua força de caráter e excelência moral, como também a força do seu corpo, sua diligência, energia, trabalho, habilidade e realização, zelando por seu precioso lar e recusando-se a comer o pão da preguiça. O que é o pão da preguiça? É o que ela falou no começo, ficar jogada no sofá, mas eu não tô afim. É óbvio, gente, que a gente precisa entender o nosso corpo. A gente precisa respeitar o nosso corpo e quando precisa parar, a gente precisa parar. Mas parou, recuperou e agiu. Nós não podemos ficar ali, mas nada acontece, mas eu tô desanimada, atirado numa televisão. E ela traz no começo do livro aqui que ela fazia isso, ela se jogava na frente da televisão. E na época as filhas delas eram pequenas. E ficavam aquelas crianças ali rodando pela casa, correndo pela casa de fralda, de qualquer jeito, porque ela estava ali, comendo pão da preguiça. Então, organizem-se para acordar antes da casa, para cuidar de vocês. O tempo que os filhos e o marido de vocês estão em casa, dediquem-se a eles. Renate, mas isso é muito, meu Deus do céu, não dá? Dá, se a gente tiver organização. Agora, se a gente não acordar antes da casa, se a gente não tiver uma rotina, se a gente não tiver uma organização de colocar os nossos filhos dormirem mais cedo pra gente poder cuidar da gente, organizar a casa, a gente vai estar com os nossos filhos mesmo sem estar, não estando presentes ali. Bom dia, Rosi maravilhosa, seja bem-vinda.
Estaremos de corpo, mas não estaremos de alma com os nossos filhos. Aquela sensação de que eu estou o dia inteiro com eles, mas não estou. Para isso, eu preciso ter uma organização. Eu preciso acordar. Bom dia, Cris, maravilhosa. Seja bem-vinda, minha amiga. Eu preciso acordar antes deles para poder me servir. Porque eu só vou servir bem a minha casa se eu estiver bem servida e cuidada. E não é pelo meu marido e não é pelos meus filhos. É cuidada por mim. Eu também tenho esse dever. Doa a quem doer. Eu também tenho esse dever. Poxa, Nath, mas é só dever, eu vim aqui para escutar. Só dever. Eu tô plantando e eu vou colher. Se eu cuidar de mim, em primeiro lugar, Deus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então não é amar o próximo primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso me amar primeiro para depois poder amar os outros. Então se eu não acordar antes da minha casa, se eu deixar para ser acordada pelo meu filho, o dia começa assim, porque a gente sabe, nós principalmente que temos filhos pequenos, a gente sabe a demanda e o tempo que eles nos exigem. E tá tudo certo, é isso mesmo. Nós somos os responsáveis por dar alimentação, por dar sono de qualidade para eles, por dar higiene. Os princípios básicos, amor, carinho, zelo, cuidado, proteção, é tudo nossa responsabilidade. Só que eu só consigo dar pro outro o que eu já tenho para mim. Senão eu finjo que eu dou. Eu termino o dia naquele cansaço. Terminou. Ainda bem que consegui fazer tudo. Acaba sendo um obstáculo, sendo uma guerra. Todos os dias, uma luta. Pra quê? Pra quê? A gente precisa aprender a desfrutar desse dom que Deus nos deu, que é de gerar e criar uma vida. Só que para isso, nós precisamos estar bem antes. Nós precisamos cuidar de nós antes. Nós precisamos cuidar do nosso casamento antes. Se eu cuidar de mim e for cuidar direto dos meus filhos e não cuidar do meu marido, os meus filhos vão sentir também que as coisas não estão bem. Porque primeiro Deus, segundo eu, terceiro os meus maridos e depois os meus filhos. Porque os filhos, gente, nós estamos criando e preparando eles para o mundo. Por mais que isso doa, mas os filhos nós estamos preparando para o mundo. Eles não são nossos, eles são do mundo. Por um tempo, eles são da nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de ensinar. E ensine, como quando pequeno, que eles caminharão provavelmente no mesmo caminho que eles aprenderam. Os filhos vieram depois. Primeiro veio os nossos maridos. E a gente, muitas vezes, depois que a gente se torna mãe, a gente esquece disso. E é isso que leva, muitas vezes, os casamentos a um desgaste, ao fracasso, a um cansaço. Porque a gente para de cuidar de quem a gente cuidou tanto antes dos filhos virem. E começa a se dedicar aos filhos. Antes eu já não cuidava de mim, cuidava só do marido. Então aprendam, antes de casar, antes de qualquer coisa, quem ainda não tem esposo, não tem namorado, aprendam a cuidar de vocês. Isso é a chave de tudo, amor próprio. Comece a atender ao bom andamento de sua casa. Quando aprendi sobre atender, percebi que na melhor das hipóteses eu estava dando uma ajeitada por alto em minha casa. Meus esforços não eram nada parecidos com o que Deus descreve em Provérbios 31. Assim, tomei algumas reais e difíceis decisões sobre atender e sobre não comer o pão da preguiça. Em todo o trabalho, aproveito. Essa porção de sabedoria ajudou-me a tornar-me mais cuidadosa e menos preguiçosa. E aqui está como coloquei isso em prática. Ela vai trazer aqui. Karine, emocionada em te ouvindo. É isso, gente. Cuidem de vocês. A partir do momento que eu estiver bem, eu cuido bem do meu marido. Ele se sente amado só por eu estar cuidando de mim. Primeira coisa, os meus filhos se sentem amados só por eu estar cuidando de mim. Mas a partir do momento que eu tô bem cuidada, eu consigo cuidar de todo mundo. Quando chegam os filhos, muitas mulheres esquecem delas e do marido. Infelizmente, essa é a realidade. Mas nós estamos aqui, juntas, para mudar essa realidade. E eu creio, eu tenho muita fé que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Então, ela traz aqui. Então, eu me mantenho em atividade todo dia. Faço listas e preparo uma agenda geral
que pode incluir até mesmo uma pausa ou um cochilo, desde que não seja durante a minha hora silenciosa. Nossa busca de Deus precisa vir em primeiro lugar. Não esqueçam disso. Deus está acima de tudo. A gente precisa ter esse momento com Deus. Ai, Nath, mas não deu tempo hoje. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Deus, ele não vai vir aqui matar, castigar. Simplesmente ele não vai te dar a bênção. Porque quem não pede, quem não abre a boca, a oração foi feita uma forma de se comunicar com Deus. Quem não pede não vai ser atendido. As bênçãos, as nossas bênçãos estão todas disponíveis. Basta nós querermos ou não acessá-las. Então, ela bota aqui na agenda dela, na rotina dela, até mesmo um cochilo para descansar, porque isso não é preguiça, isso é se revigorar. Eu sou uma pessoa que eu acordo assim que eu preciso dar uma pausa no horário, no período do meio-dia, para poder estar bem pro resto do dia, porque senão 6 horas, 7 horas eu vou querer dormir junto com as meninas. E, né, não preciso de todo esse tempo de sono. Então, primeiro, pode ter tudo isso, mas não usem esse tempo, já que eu não tô fazendo nada, né, orando ali, eu vou dormir. Não usem isso. Estejam ocupadas com alguma coisa durante o dia todo. E estar ocupadas com qualquer coisa é apenas ocupação. Coloquem na agenda de vocês coisas produtivas. De novo, organização. Elimine a preguiça. E aqui eu vou trazer para vocês os principais ladrões do tempo. As principais coisas. E tem até o livro da Tati de Andela que eu faço. Até ia pegar ele, não peguei. Tá lá na sala. Eu sou mentorada dela agora, entrei pra mentoria dela, que começa amanhã, estou muito animada, e ela tem o livro, Faça o Tempo Enriquecer Você, e lá ela fala sobre os ladrões do tempo. Primeiro, ela traz alguns aqui, procrastinação, delongas e adiamentos. Vou deixando pra depois, faça o que precisa ser feito. Agenda e planejamentos pessoais inadequados. Agendas feitas de qualquer jeito. Interrupções por pessoas sem compromisso. Isso inclui interrupções por telefone e, por favor, preste atenção. Seus filhos não são interrupções. Eles são seu melhor trabalho, o melhor investimento do seu tempo. Nossos filhos são trabalho. Mas a gente tem que entender que a gente precisa botar limite. Que a gente precisa fazer combinados. Mas as interrupções fazem com que a gente perca tempo. Porque cada vez que eu paro algo que eu tô fazendo, eu perco tempo para retomar. E quando chegou no final do dia, eu não terminei aquela simples tarefa. Porque entrou uma mensagem no WhatsApp e eu fui ver. Tocou o telefone e era engano. Eu fui atender. E era engano. Mas simplesmente o fato, desculpa, foi engano, até voltar, eu já perdi tempo. Então, cuidem com os ladrões do tempo. Falha no delegar tarefas, né? Delegou errado. Vai perder tempo, porque vai ter que refazer, vai ter que conversar com alguém, vai ter que cobrar, enfim, né? Toda aquela função. Mau uso do telefone, aqui entra o WhatsApp, aqui entra, né? Redes sociais. Leitura de correspondência inútil, né? Ficar lendo o e-mail, enfim, ler coisas que não são úteis. Falta de preocupação com a boa administração do tempo e falta de definição das prioridades. São alguns ladrões do tempo básico. Então, se eu não sei o que eu vou fazer, já perdi tempo. Por isso que eu bato na tecla aqui com vocês de planejar o dia de vocês na noite anterior. Porque eu já vou pifada pro meu dia. Vai acontecer tudo como eu planejei? Nem sempre. Mas se eu não planejar, vai ser pior ainda. Aí ela tem uma pergunta aqui. Que ladrão você vai aprisionar nessa semana? À medida que se torna mais alerta, mais virtuosa e zelosa por seu lar. O que você vai decidir prender essa semana? Não, isso não vai me atrapalhar. Uma coisa que eu faço quando eu vou fazer, por exemplo, amanhã, quinta-feira, é o dia do planejamento editorial do meu Insta, né? O que eu faço? Eu pego o celular e eu deixo longe o celular. Porque fica entrando ali, eu tirei todas as notificações, mas mesmo assim, né? Como eu tenho no computador, às vezes apita ali, vai e quer olhar no celular, tira longe. Se dedica ali, avisa o marido, né? Se precisar, eu vou deixar lá na cozinha, liga, que eu vou tirar do silencioso, que aí eu ouço se ligar. Mas eu não vou estar no celular. Então, arquem, né? Comecem a cercar os ladrões do tempo, que faz roubar tempo de vocês. Avalie a atitude do seu próprio coração em relação ao precioso lugar que se chama lar. Você está orando e então aguardando cuidadosamente pela glória das respostas de Deus?
aguarde. Não adianta, bom dia, Sônia, querida, tudo bem? Não adianta orar e querer que aconteça amanhã. Nem sempre é assim. Na maioria das vezes, o que a gente pede hoje, vem provações, vem obstáculos, vem o deserto, para ver se a gente realmente está preparado para aquela bênção. Então, ore e aguarde. Aguarde que virá e faça a sua parte. Peça a Deus que realize em você uma cirurgia que abra seu coração. Peça-lhe que o abra e o encha com os desejos que ele tem para o seu lar. Peça-lhe a força e a paixão para cumprir esses desejos. Mas cuidado. Tudo que você pede virá. Esteja preparada. 7:29. Esteja preparada e cuide com o que você pede. Porque Deus é maravilhoso. Ele faz tudo. Quer dizer, não faz tudo, né? Você sabe que ele não faz tudo. Mas tudo que é dever dele, ele faz. Então, façamos nós a nossa parte. Façamos nós a nossa oração e a nossa parte quanto pessoas, quanto mulheres, segundo o coração de Deus. Façamos o que ele pede pra gente fazer. E não o que a gente acha que tem que ser feito. Sejamos obedientes. Tá certo, pessoal? Agradeço a cada uma que passou por aqui hoje. Minha gratidão. Muito obrigada por todos vocês que estão me acompanhando aqui no Insta, que estão aqui comigo nas redes sociais, interagindo, compartilhando. Isso me dá um gás e cada vez eu vou entregar mais e mais o meu melhor. Nunca o meu máximo, sempre o meu melhor. Até onde eu consigo, eu irei, né? E contarei com a força e a orientação de Deus. E ontem eu recebi uma mensagem que me deixou muito feliz e acabou que apagou a mensagem, porque estava no modo temporário, de uma amiga querida minha, que ela só mandou um áudio. Nath, estou muito feliz com tudo que está acontecendo e eu tenho uma coisa para te dizer. Deus está fazendo tudo isso porque Ele tem pressa. Ele tem pressa com a tua vida. Ele tem pressa com que a tua mensagem chegue a mais pessoas. E eu fiquei muito emocionada com tudo isso porque eu entendi. Porque eu não estava entendendo essa velocidade, né? Porque eu sou uma mulher muito acelerada, mas confesso para vocês que eu não estava pronta, talvez. Estava, né? Porque os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Mas eu não estava esperando esses 10 mil, esse boom tão rápido, né? Um vídeo do amor que viralizou tão rápido e eu não estava entendendo. Mas eu pedi por isso. Eu pedi para que Deus me usasse para transformar todas as vidas que precisassem ser transformadas. E ontem essa minha amiga me mandou que Deus tem pressa e por isso que Ele está fazendo a coisa andar mais rápido. Que assim seja, eis-me aqui. Estou aqui para servir, para ser obediente e para transformar todas as vidas que passarem na minha vida. Obrigada, minha amiga querida Cris. Obrigada, Samela. Nada é por acaso. Nunca é, né? Nunca é acaso, nunca é coincidência. E sempre, depois que a gente entende isso, sempre é os planos de Deus. Muito feliz por tudo isso. Você é luz, Nath. Obrigada, Aline, maravilhosa. Rosi, obrigada por estar aqui. Um beijo grande para todos vocês. Ouvi que a Isadora já acordou aqui, né? Às vezes as coisas saem fora do planejado. É pra acordar às 8, acordou 7:30 e tá tudo certo. Vou lá dar um cheiro, organizar ela pra aula. A Vivi hoje não tem aula, então hoje de manhã, a minha manhã é dedicada à Princesa Vitória, que hoje a gente se curte até às 11, depois às 11 ela tem balé. Providências divinas. Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. E quando a gente entende isso e a gente para de querer controlar e fazer as coisas como a gente quer, as coisas estão uma velocidade que a gente chega a se assustar e se apavorar, mas agradecer. Eu agradeço e recebo, em nome de Jesus. Um beijo grande para cada um de vocês. Fiquem com Jesus.